queridos alunos, tudo bem com vocês? A República Populista, ela é um período da história brasileira iniciada em 1946, né, com a posse do Eurico Gaspar Dutra, e ela é finalizada com o golpe civil militar, né, de 64. O Brasil vai iniciar um regime civil militar, né, de 64 até 1985, e aí vai finalizar esse período aí, né, da participação das massas populares como instrumento político. Você vai ver sobre o regime civil militar, algumas pessoas, né, defendendo a ideia do regime civil militar, outros vão falar de ditadura militar. Alguns defensores falam que é uma revolução, salvou o Brasil do comunismo. E outros grupos vão afirmar que esse período aí é um período de entreguismo, enfim, tá bom? Mas, para compreender esse regime civil-militar, é muito importante também que a gente saiba um pouco, né, compreenda e defenda, né, compreenda, desculpa a palavra correta, o que foi essa república populista, tá bom, queridos? E nessa aula aqui hoje, eu vou falar um pouquinho como é que terminou o Estado Novo, né, o fim do Getúlio Vargas como ditador, depois ele volta aos braços do povo, né? Então, vamos ver esse processo aí. Mas para que a gente possa ver esse processo aí, nós iremos ver aqui os slides, porque é nos slides que nós nos resolvemos, tá bom, queridos amigos? Então, vamos lá, desde aqui do começo, né? Vamos ver um pouquinho, tá bom? Então, tudo isso vai começar com amplo desgaste de Vargas no poder, Vargas de 1930 até 1945, né? Ninguém mais aguenta o Getúlio, não é isso? E aí algumas figuraças, né, desses governos populistas. Tem aí o Getúlio Vargas, o Juscelino Kubitschek, o Jean Goulart, enfim, né? Então, a gente vai falar um pouquinho de governos populistas no Brasil, né? Na verdade, uma análise introdutória. Depois eu vou fazer cada vídeo de cada presidente, tá bom? Então, aí a década de 50 e 1960 caracterizaram-se pela proximidade entre os presidentes e as massas populares, tá bom, queridos? No Brasil, o populismo teve início na era Vargas. Na era Vargas já tem o populismo. E chegou ao fim com um golpe militar de 64, né? Vargas, JK e Jango fazem parte da galeria de presidentes populistas, né? E tem outros aí, tá bom? Então, meus amigos, o bacana aí a gente dominar um pouco o que é o populismo, tá vendo? E esse slide aí, com bacana, eu deixo para vocês quais são as principais características desse tipo de governo, tá bom, queridos? E, enfim, e dali a gente começa a trabalhar, a pensar sobre essas práticas, né? Que é bacana, né, galera? Então, enfim, você tem aí, né, políticas econômicas voltadas para o incentivo à industrialização, tá bom, queridos? Você também tem essa questão de substituir a importação, e aí eu vou introduzir o nacional desenvolvimentismo, que eu já vou falar disso aí para vocês, tá bom? Vai trazer ideologias nacionalistas que pregavam a união das diferentes classes sociais sob a tutela do Estado, ok? Mas para a gente definir legal isso aí, né, eu posso dizer? Assim, para definir, vocês pegam aí um caderno, papel, né? Que seria isso, né? Na verdade, os líderes populistas, né? Que seriam líderes que tinham por hábito, eu gosto de dizer assim, né? Eles procuram conquistar ou buscar a simpatia, a confiança e o apoio do povo, né? Da população. E com esse apoio conquistado, e aí, lógico, existe toda aí a questão da rádio, toda uma construção simbólica, né? Discursos nacionalistas, enfim, tá bom, querido? E aí, quando ele consegue esse apoio, ele vai utilizar, né, a massa popular como instrumento político. Então, essa é a característica principal do populismo enquanto fenômeno político que acontece, tá bom, queridos? Agora, o nacional-desenvolvimentismo é muito bacana a gente pensar nisso, que é uma marca, principalmente aí do JK, do Getúlio Vargas, do Jango, tá bom, queridos? A própria ditadura militar vai utilizar esse elemento aí, tá bom? Então, o nacional-desenvolvimentismo, eu vou falar um pouquinho mais disso quando estiver falando de JK, mas é bacana vocês já anotarem isso, tá bom? Então, eu gosto de caracterizar o nacional-desenvolvimentismo como uma política econômica
que ela é baseada numa meta de crescimento de produção industrial. Tanto é que você vai perceber aí que nesses governos populistas, o tempo todo nós iremos falar da era dos planos. Você tem o plano SALT, o plano de metas, tem vários projetos, né, econômicos que serão, inclusive, utilizados na propaganda eleitoral deles durante... Lembrando que esses presidentes das repúblicas populistas, todos eles foram eleitos. Eles foram eleitos, né? Você tem uma Constituição, a de 1946, enfim, tá bom? Então, é uma política pautada na meta de crescimento de produção industrial, né? E também da infraestrutura. Por exemplo, você vai ver o JK criando o ABC Paulista, né? Santo André, São Bernardo, São Caetanos, né? São Carlos, agora tem Diadema, né? Que agora é D, ABCD. Enfim, e você vai perceber aí também uma característica que é a participação ativa do Estado, tá bom? Na economia. Tá? É lógico que durante esse processo da República Populista, você vai perceber também aquelas forças, né, que são contrárias a esse tipo de desenvolvimento, tá bom? É lógico que vai ter uma briga política. Ah, vocês são entreguistas, vocês gostam de monopólio, mas vocês são entreguistas. Então, essas discussões, esse vai trazer um calor político muito grande, tá bom? Mas o legal do discurso desses caras com o nacional desenvolvimentismo é que esses discursos também trazem uma certa esperança, né? Que inclusive hoje é amada ou repudiada ainda nos dias atuais, tá bom? Então ela vai trazer uma esperança, né? Principalmente porque a extensão desse tipo de política, né, trariam benefícios econômicos, né? Mas não só os benefícios econômicos, mas também políticos, sociais, né? Ou seja, com esse nacionalismo, esse nacional desenvolvimentismo, com ele vai trazer o progresso técnico, a industrialização, o acúmulo de capital, o pleno emprego. Isso aí, com essas situações, esses governantes acreditam que isso vai gerar uma renda, né? Uma renda, condições sociais melhores, enfim, com esse tipo de política. Bom, aquela turma mais liberal, eles não vão ver dessa forma, tá bom? É isso que eu quero trazer para vocês. A turma que é mais liberal, eles já estão vendo, eles fazem críticas profundas a essa ideia de nacional desenvolvimentismo, porque eles dizem o seguinte, que esse nacional desenvolvimentismo vai encarecer o Estado fica com dívidas, muitos gastos, enfim. Então, é isso que eu quero trazer para vocês. Deixa eu tirar aqui a câmera, deixa eu mostrar aqui vocês na câmera para falar, tá bom? Isso que eu falei do nacional desenvolvimentismo, que ele é pautado numa meta de crescimento, né, de produção industrial. Mas o bacana é que isso tudo traz a esperança, né, de um mundo melhor, ou seja, que o Brasil vai para a modernidade com esse progresso técnico, com esse processo industrial, vai trazer a renda, vai trazer o pleno emprego. E aí, como eu falei para vocês há pouco, né, isso também traz benefícios econômicos, benefícios sociais, tá bom? Agora, a turma que não concorda com esse tipo de projeto nacional desenvolvimentismo, eles farão críticas bem fortes, né? Vamos dizer que tudo isso é gasto desnecessário, o Estado está assumindo responsabilidades que o mercado precisa assumir. Então, até hoje, como eu disse a vocês, isso pode ser repudiado ou amado, tá bom? Depende aí das forças políticas, né, que vão abraçar diversos projetos diferenciados, tá bom? Então, essa é a característica do populismo, tá bom? Outra situação aí que eu falei para vocês, né, a ideia do carisma, né, o carisma, os discursos melodramáticos, o uso da propaganda, vão produzir ícones na política que ainda hoje inspiram, isso é complicado que eu falei, inspiram os hábitos e os comportamentos das lideranças políticas. Os estudiosos dessa época definiram tal período como populismo, tá bom? Deixa eu ocultar aqui. Deixa eu ver. Sob aspecto teórico, o governante populista fundamentava seu discurso no projeto de inclusão social. É isso que eu falo para vocês. Eles vão alimentar a esperança de que isso vai trazer modernidade, vai trazer benefícios sociais, vai trazer o pleno emprego, vai aumentar a renda. Tá bom, queridos? Suas ações não demonstravam a natureza individual, mas transformavam um homem do progresso, defensor da nação ou como representante do povo. Construía-se a imagem do indivíduo, aquele que vai defender a inclusão social, que vai defender as reformas trabalhistas, enfim,
Foi um período aí que eu vou dizer a vocês, sabe, queridos? Eu sei que esses líderes eles procuravam buscar simpatia, confiança, o apoio, como falei para vocês, vai usar a massa como instrumento político, e essa que é a grande característica do que é populismo, né? Quando ele usa, né, após conquistar isso tudo que eu falei a vocês, eles vão usar essa massa como massa de manobra, ou seja, com finalidade eleitoral também, tá bom, queridos? Mas para que a gente possa falar um pouquinho dessas repúblicas, desculpa, desses governos populistas no Brasil, é bacana a gente falar um pouquinho do Estado Novo. O Brasil vive uma ditadura ainda, né? Enfim, e esse fim aí, anota isso que eu vou falar para vocês, esse fim aí está relacionado aos efeitos contraditórios do próprio Estado Novo. Lembrando que o Estado Novo ele vai enviar os soldados brasileiros para lutar contra o nazifascismo, né? Aliás, o Brasil faz muito bonito. Eu criei já aí nas atividades, no final do vídeo, que vocês façam uma pesquisa sobre a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial, tá bom, queridos? O Brasil faz bonito, vencendo batalhas, vencendo o fascismo, tá bom, queridos? Mas essa participação brasileira, quando a gente volta para a política interna no Brasil, o Brasil é uma ditadura. Então é contraditório por quê? Olha, se eu estou lutando contra as ditaduras lá na Europa, por que aqui no Brasil é uma ditadura? Por que aqui não existe liberdade? Por que aqui não existe democracia? Então tudo isso, ou seja, isso vai gerar aí uma campanha, né, de desgaste do Getúlio Vargas, tá bom? O Getúlio Vargas já é pressionado, ok? Para largar o osso, ou seja, largar o poder, tá bom? E o Getúlio Vargas, enquanto o Brasil estava na guerra, enquanto existia a guerra, ele manipulando a massa popular, as pessoas nos jornais, enfim, ele trazia a ideia o seguinte: olha, enquanto estivermos nesse estado de guerra, né, nós podemos adiar um pouquinho essa consulta popular democrática, enfim, ele ficava sempre jogando, né, por debaixo dos panos, quanto mais ele pudesse adiar essa redemocratização, ela era interessante, tá bom, queridos? E é isso que o Vargas vai fazer até, né, começar começa uma pressão para o Vargas sair do poder, e diversas vozes, diversos movimentos começam, diversos setores da sociedade começam a pedir a democracia interna, tá bom? Ou seja, o Vargas começa também a perder essa força, né, ok? Porque o mundo é um mundo novo, o mundo está se abrindo, ok? Então diversos setores começam aí a pedir a democracia interna, como a União Nacional dos Estudantes, jornais, a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, líderes liberais, em especial, né, o Manifesto dos Mineiros, que eu já vou falar para vocês, também o Congresso Brasileiro de Escritores, tá bom? Toda essa turma que eu estou dizendo aí para vocês, eles são contrários, né, à ditadura, tá bom? Olha aí o Manifesto dos Mineiros. O que foi o Manifesto dos Mineiros? É muito importante que vocês saibam disso. O Manifesto dos Mineiros sempre presente em diversas atividades escolares, sempre presente, inclusive em provas do Enem, provas de escolas técnicas para você ter acesso, tá bom? Então é bacana a gente falar um pouquinho do Manifesto dos Mineiros aí, a gente, enfim, falar um pouquinho disso aí, tá bom, queridos? Então vamos lá? Como falei para vocês, essa pressão aí, são diversos setores que vão falar aí para contrária à ditadura, ou seja, você vai ter isso, vai se suceder diversas passeatas, né, manifestos, tá bom? E um dos documentos assim de questionamento ao regime ditatorial do Vargas é o Manifesto dos mineiros, tá bom? Ou seja, o que a gente quer saber, que precisa saber, é que diversos grupos civis, né, diversos grupos da sociedade começaram a se posicionar contra o Estado Novo, tá bom, querido? Exigindo a implantação de uma democracia no Brasil, a formação de uma Assembleia Constituinte, a realização de novas eleições, tá bom, queridos? Enfim, e é lógico que o Getúlio, que era muito hábil, né, ele começa também a se aproximar dos populares, ok? Daqui a pouco a gente vai falar de queremismo aí, vai ser engraçado a beça. Getúlio quer, inclusive, manipular essa abertura. Ele quer fazer uma redemocratização onde ele está conduzindo. Estão entendendo a coisa?
Vai lá. Então vamos falar um pouquinho do Manifesto do Mineiro, que eu falei para vocês, mais uma, um dos grandes exemplos da organização da sociedade contrária à ditadura, tá bom? Olha, foi lançado, né, publicado, defendia o fim, abertamente o fim da ditadura varguista e a implementação da democracia. O manifesto foi assinado por 92 indivíduos que integravam a elite mineira de famílias respeitadas com história política. O escrito redigido pelos mineiros possuía principalmente ideias liberais. Aí, tá vendo? Grava essa imagem aí. Muito bacana, tá bom? Grava essa imagem aí, tá bom, querido? As palavras que nessa mensagem dirigimos aos mineiros queremos que sejam serenas, sóbrias e claras. Nelas não se encontrará nada de insólito, nenhuma revelação. Dirigimos-nos, sobretudo, ao espírito lúcido e tranquilo dos nossos estaduanos, né, dos irmãos do Estado. É a sua consciência firme e equilibrada, onde as paixões perdem incandescência e se amortecem, deixam íntegro o inalterável senso de análise e de julgamento. Então, é bacana, ó. Este documento não é subversivo. Agora, curioso que o Vargas vai perseguir esses caras aí, tá? O Vargas ainda tenta. Tá bom, queridos? Então, o Manifesto dos Mineiros é um bacana, um documento muito sempre lembrado, né, quando a gente está falando desse período aí, tá bom, queridos? Então, deixa eu voltar aqui de novo. Não dá mais aqui para voltar. O que acontece? Eu ia aparecer na câmera. Então, queridos, deixa eu mostrar para vocês. Então, o Vargas já está consciente de que isso ele não vai mais poder reverter. Então, o que o Vargas faz? Ele começa a se aproximar, né? Principalmente reforçar a sua comunicação com os trabalhadores, né? Os trabalhadores que ele construiu ao longo de 15 anos, a ideia de pai dos pobres, aquela coisa toda, né? Então, o Vargas vai se aproximar e ele começa a tentar, preste atenção, a tentar promover essa redemocratização com a ação dele, ok? E outros grupos oposicionistas, em especial a UDN, tá? A UDN aqui nesse momento é uma frente política. Depois, em 1945, ela vai se tornar um partido político, tá? A União Democrática Nacional, que é um partido de grande força, tá bom? Então, a UDN, ela é uma ferrenha opositora das políticas getulistas, né? Não só da política getulista, mas também das práticas, tá bom? Ela não gosta, ela é contrária a esse populismo, tá bom, queridos? Então, a UDN, ela é ao mesmo tempo liberal, mas com orientações conservadoras, tem dentro do seu bojo, eu diria, dos seus temas, né? Teses liberais, enfim, teses de autonomia, mas também eles se aproximam muito dos militares, se aproximam muito da classe média, tá bom? E também tem teses autoritárias, tá? Não é à toa que a UDN vai apoiar o golpe, né? O golpe militar que vai acontecer em 64, tá bom, queridos? Enfim, então, ao mesmo tempo eles são progressistas, ao mesmo tempo eles são conservadores, enfim, super vinculados com os militares, em especial com a classe média. Tá bom, queridos? E a UDN, ela é o principal partido depois, que vai se tornar um partido opositor ao Getúlio Vargas, tá bom, queridos? Bom, o Getúlio Vargas também vai apoiar a criação de um partido, o Partido Social Democrático. Quem são esses caras? São aquela turma que se beneficiou com a máquina do Estado, né? Aqueles integrantes do governo, alguns empresários que ganharam dinheiro com o Getúlio Vargas, tá bom? E eles vão ser, inclusive, o principal partido, principal partido político aí de 45 para frente, tá bom? E depois o Vargas também vai criar o Partido Trabalhista Brasileiro, formado, né, principalmente pela base sindical, e essa sim, esse PTB, é controlado pelo Vargas. Então o Vargas, na verdade, controla dois partidos. Tem relação com o PTB, que ele controla, e tem uma afinidade muito grande com o PSD, desculpa, também, tá bom, queridos? Enfim, e depois vai rolar as eleições, depois eu falo um pouquinho disso, tá bom, queridos? Bom, como eu falei para vocês, Getúlio Vargas, né, tentando conduzir o processo de redemocratização do Brasil. Lógico que aquela sociedade organizada vai impedir, não vai deixar que... O pessoal fala assim, não aceitamos que você peça a Constituição, que você conduza qualquer coisa, porque você é um ditador. Então, o Vargas vai ser convidado a retirar do poder, tá bom? Ele vai dizer que renunciou, mas na verdade não foi renúncia, não. Ele foi retirado mesmo do poder pelos militares, tá bom, queridos? Enfim, como eu disse para vocês, o Getúlio Vargas é muito hábil politicamente, né? Então ele começa a reforçar a comunicação com
com o mundo do trabalho, e aí vai surgir um movimento chamado queremismo. Olha aí, ó. Nós queremos Getúlio. Por quê? Qual é a ideia do queremismo, tá bom? Olha só, é iniciativa promovida pelos círculos trabalhistas ligada a Getúlio com apoio dos comunistas, tá bom? Por que apoio dos comunistas? Lembrando que o Getúlio Vargas manda a esposa do Luiz Carlos Prestes, a Olga Benário, ela acaba morrendo no campo de concentração. Enquanto isso, o Luiz Carlos Prestes, que é o principal líder dos comunistas dessa época, ele fica preso. Então, mas o Vargas, nesse processo de abertura, ele vai criar uma anistia política, ele vai permitir que algumas pessoas saiam. Ele já está preparando tudo, tá, queridos? E Moscou, né? A gente está falando de Guerra Fria já, né, queridos? Já começando quase a Guerra Fria. A União Soviética também já está de olho nos futuros grupos que eu posso me associar. Então, a própria orientação de Moscou era que os comunistas brasileiros apoiassem o queremismo, tá bom? Então, por isso que as pessoas falam assim, ué, mas como que o Luiz Carlos Prestes apoiou Getúlio depois de ter feito tudo o que ele fez com eles? Tá bom? Luiz Carlos Prestes, que liderou o movimento chamado Intentona Comunista, que tentava tirar o Getúlio Vargas do poder, depois ele apoia. Tá bom? Mas por quê? Porque Moscou dava essa orientação aí. Tá bom, queridos? Então, o que os queremistas queriam? Eles foram para as ruas, queremos Getúlio, essa coisa toda, né? Então, eles defendiam que o Getúlio Vargas deveria estabelecer essa Assembleia Nacional Constituinte, que ele continuasse no poder até haver nova eleição, ok? Então, eles defendiam isso, que o Getúlio Vargas continuasse no poder, né, que ele próprio conduzisse esse processo eleitoral, esse processo de abertura, tá bom, queridos? Olha aí, ó, o queremismo foi um movimento político que surgiu espontaneamente nas classes populares em meados de 45. Era um movimento, né, que eu falei para vocês, era um movimento de apoio das classes trabalhadoras apoiando o Getúlio Vargas. Essa organização foi uma resposta à mobilização que existia para promover a deposição de Vargas. Então, da mesma forma que as pessoas iam à rua para pedir o fim da era do governo Vargas, o grupo pedia que Getúlio Vargas deveria permanecer, alegando que ele era o pai dos pobres, enfim, tá bom? Então, o Getúlio vai cair uma besteira, ele vai tirar o João Alberto, né, e vai nomear o irmão dele, ok? Para um cargo alto do chefe da polícia. Tá bom, queridos? E aí, meu amigo, Getúlio acaba sendo forçado a renunciar, tá bom? Se retira do poder, fazendo uma declaração pública que concordaram com a sua saída. Mas, na verdade, ele concordou nada, porque se ele ia sair mesmo, tá bom, queridos? Na verdade, ele foi deposto. Tá bom, queridos? Então, aí, isso aí foi amplamente, né? Olha aí, eleições para 2 de dezembro, presidente e parlamento. Aí saiu no jornal o Vargas renunciou. Tá vendo que legal? E é quem vai assumir no lugar dele, porque o Vargas se extinguido o cargo de vice-presidente. Então, quem é que ia assumir, então? O presidente do Supremo Tribunal Federal, tá? O José Linhares, que vai fazer essa saída aí, tá bom, queridos? Bom, galera, os principais partidos políticos, que é muito importante para vocês, tá bom, galera? São esses partidos políticos que irão brigar pela política nessa fase populista. O PSD, que eu falei para vocês, é o principal partido criado por Getúlio Vargas, né? Tem a base rural e também industriais, banqueiros, que estavam associados ao regime do Vargas. Então, esses caras, no fundo, são apoiadores do Vargas. Políticos tradicionais com grande prestígio em suas regiões. Kubitschek, Ulisses Guimarães, Tancredo, enfim, tem muita turma aí daí para frente. O PTB, que seria a terceira força política, porque a segunda vai ser o UDN, às vezes o PTB também ganhava, tá? Qual é a base dele? Os sindicatos, aqueles sindicatos pelegos, legalizados pelo Vargas, né? Então, esses caras tinham uma grande penetração no meio dos trabalhadores, ok? Então, eles vão defender a ideologia do trabalhismo que o Vargas cria, né? Enfim, vai defender o nacionalismo econômico, vai defender a industrialização, vai defender a intervenção econômica, principalmente um Estado que vai garantir as leis trabalhistas, a CLT de 1943, por exemplo, ok? E maiores exemplos é Getúlio Vargas, João Goulart, Leonel Brizola. João Goulart que vai ser o presidente que vai sair, né? Retirado pelos militares. E Leonel Brizola foi governador do Rio de Janeiro 2 vezes, foi governador do Rio Grande do Sul, foi candidato a presidente. Depois eu falo um pouquinho do Brizola. E aí a UDN que eu falei para vocês, tá bom, queridos? Ela é a principal opositora do getulismo, ok? Ela é extremamente conservadora, tá bom, queridos? Antigetulista, ela é contrária à intervenção do Estado na economia, mas é curiosa, a União Democrática tem umas coisas contraditórias.
Mas ela votou a favor, por exemplo, do fim a favor do monopólio do petróleo. Tem umas coisas estranhas pra caramba na UDN. Ela é contrária às leis trabalhistas, apoiava o liberalismo e o alinhamento com os Estados Unidos. Agora, acho que vocês deveriam anotar aí, a União Democrática Nacional ela também está relacionada com capital estrangeiro, tá bom? Com capital estrangeiro. Lembrando que o Getúlio Vargas, ele é contrário ao monopólio, ele achava que o Estado deveria controlar o dinheiro que vem de fora. Se você ganha dinheiro no Brasil, o dinheiro tem que ficar aqui. Enfim, ele criou a lei de remessa de lucros extraordinários, muito bacana, vocês podiam pesquisar isso, tá bom? Mas a União Democrática Nacional, ela é muito ligada aos Estados Unidos, tá bom? Inclusive, o embaixador dos Estados Unidos está acompanhando tudo isso. O embaixador dos Estados Unidos, inclusive, está apoiando esse fim da era Vargas, tá bom, queridos? Banqueiros, grandes empresários ligados aos Estados Unidos, donos dos veículos de comunicação, tá bom, queridos? Enfim, o grande cara é o Carlos Lacerda, tá bom, queridos? E você tem aí o Partido Comunista, que ele vai ser vai se tornar de novo clandestino com o Eurico Gaspar Dutra. O Vargas permitiu que o Partido Comunista participasse, né? Lembrando, por isso que o Prestes vai apoiar o Queremício, lógico, né? Enfim, mas depois é posto na clandestinidade de novo pelo Dutra, tá bom, queridos? E eles vão, inclusive, lançar um candidato a presidente, tá bom, queridos? Quando o Getúlio Vargas é deposto ou renunciou, né? Que ele diz que concordou, né? Mas não foi bem assim que eu falei para vocês. Quem vai assumir aí é o presidente do Supremo Tribunal Federal, né, o José Linhares, ele que vai governar o Brasil nesse processo de transição até a chegada do Dutra, tá bom, queridos? Olha, José Linhares, presidente do Supremo Tribunal, né? Eleições presidenciais, quem vence o Eurico Gaspar Dutra, tá bom, queridos? E lembrando aí que o populismo no Brasil é isso aí, começa com Getúlio Vargas de 30 a 45, a gente estudou tudo isso, o Eurico Gaspar Dutra, 46 a 51, vou fazer um vídeo só dele, Getúlio Vargas, né, de 51 a 54, depois o Getúlio Vargas se suicida, vai governar o Café Filho, Juscelino Kubitschek, né, o Bossa Nova, cria Brasília, um monte de coisa, Jânio Quadros, tá bom, é o Vassourinha, muito engraçado esse cara aí, vai renunciar, louco, e vai assumir o João Goulart, que era o vice, e o João Goulart, ele vai ser deposto pelos militares aí, tá bom? Iniciando aí de 64 a 85, período militar no Brasil, tá bom, queridos? E aí a nossa reflexão de aula, né? Por qual razão o Estado Novo tornou-se contraditório? Eu tinha que colocar aí esse Estado Novo em letra maiúscula, o N, tá bom, queridos? Mas eu errei aí, tá bom, queridos? Só não vou mudar, senão já viu, minha internet não tá legal, tá bom, queridos? Desconsidere esse erro aí, por favor. A participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, né? Tem relação com o fim do Estado Novo, né? Aí vocês comentem isso. Você vai identificar as principais manifestações contrárias ao Estado Novo, esses grupos, né? OAB, Manifesto dos Mineiros. O que foi o movimento Queremício, né? O que é isso? Quais os principais partidos que surgiram? E aí você vai identificar, né, as suas principais propostas políticas. Por exemplo, o DN. O DN ela era alinhada aos Estados Unidos, ela é a favor do liberalismo, enfim, tá bom? PTB, o que o PTB queria? O que o PSD queria? Comente a importância do Manifesto dos Mineiros, você fala o que foi também, tá bom, queridos? E aí no set você vai pesquisar, você vai fazer uma pesquisa sobre a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial e vai elaborar um resumo apresentando as principais contribuições do Brasil, né? Você traz características, você traz curiosidades, enfim. Ela vale 4 pontos, toma cuidado aí, tá bom, queridos? Bom, gente, espero que vocês gostem, tenham gostado da aula, tá bom? Enfim, e vamos que vamos. Um abraço.